Hoje nós vamos iniciar essa nova série, Famintos por Deus, famintos pela presença. Que nesses dias, à luz da palavra, a gente possa tornar isso possível na nossa vida. Eu tenho dito que não é Deus que vai fazer, né? Somos nós que precisamos startar essa fome na nossa vida. Somos nós que precisamos, né, fazer com que ela se torne uma crescente na nossa vida. Queridos, nós precisamos compreender, lembrar, relembrar que existe um clamor vindo do coração de Deus. Como crentes, nós gostamos muito de clamar. Como é bom clamar, né? A gente gosta de clamar. Mas pensa comigo nessa noite que existe um clamor da parte de Deus. Existe um anseio da parte de Deus, e esse anseio a cada dia ele se torna mais intenso. A cada dia esse anseio ele é aumentado, ele é aperfeiçoado. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 8, eu quero ler para você, Tiago, capítulo 8, que diz assim, olha, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Chegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pensa comigo nisso, nessa noite, querido, que existe um convite da parte de Deus para um relacionamento. Existe um convite do Todo-Poderoso, do Eterno, do Criador dos céus e da terra, um convite para nós, simples mortais, nos relacionarmos com Ele. Um convite, um clamor da parte de Deus para que nós sejamos próximos dEle, para que nós sejamos íntimos dEle. Mas hoje talvez a questão principal não seja nem sobre nos aproximarmos. Talvez a questão principal não seja essa. Hoje talvez a questão principal não seria o nós buscarmos, mas seria com toda certeza, por que buscamos? Por que nós nos aproximamos? Eu tenho certeza que se hoje eu perguntasse aqui, quem aqui deseja se aproximar mais ainda de Deus, se não todos, a grande maioria diria, quero. Se hoje eu perguntasse quem aqui deseja buscar ainda mais de Deus, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui diriam, eu desejo buscar mais de Deus. Mas o importante que nós vamos ressaltar aqui nessa noite, e nós vamos meditar acerca disso, é o para que buscamos, é o porquê buscamos, é o para que nos aproximamos, é o porquê nós queremos nos aproximar. Sabe, se eu perguntasse se alguém aqui tem fome de Deus, eu tenho certeza que nós teríamos muitos famintos aqui. Se eu perguntasse hoje aqui quantos têm fome, muitos levantariam as suas mãos para dizer, eu tenho. Mas a pergunta é, fome de quê? Fome do quê? É isso que nós precisamos nessa noite atentar. E sabe, enquanto eu vou falando em tudo isso, eu começo a me lembrar um pouco, toda essa colocação me faz pensar, né, inevitavelmente, eu acabo me lembrando de Moisés, eu acabo me lembrando dos filhos de Israel. Você se lembra lá no Êxodo, quando os descendentes de Abraão estavam vivendo como escravos no Egito? O povo de Deus está vivendo no Egito como escravo. Estão vivendo uma escravidão dura, estão ali como servos, como escravos no Egito. Quando nós pensamos um pouco lá no Êxodo, nós vamos lembrar disso. Mas o Senhor se compadece deles,
O Senhor levanta um libertador chamado Moisés para libertar o povo do Egito, para libertar o povo da escravidão. E olhe para mim, você sabe por que isso é importante? Porque a libertação do povo do Egito traça um paralelo com a nossa libertação da escravidão do pecado. A libertação da escravidão do povo no Egito traça um paralelo com a escravidão, com a libertação da escravidão do pecado na nossa vida, na nossa história. Eu queria que você imaginasse por um tempo e tentasse imaginar aquele povo vivendo escravo no Egito, tendo um Senhor sobre eles, eles sendo açoitados, eles sendo castigados. Eu imagino que aquelas pessoas carregavam no corpo a marca da escravidão. Havia feridas geradas pela escravidão, pela forma de vida que eles viviam. Eles não apenas eram usados pelo Egito, eles eram abusados pelo Egito. Eles eram castigados, eles eram humilhados, e eu creio que os seus corpos naturais deveriam carregar as feridas da escravidão. Sabe, isso em muito se assemelha conosco. Quanto tempo, enquanto nós éramos escravos do pecado, nós não carregávamos no próprio corpo as marcas do pecado, as feridas, os traumas do pecado. Então isso nos faz lembrar muito da nossa vida. Eu fico imaginando eles vivendo no Egito como escravos. Talvez eles morassem em barracos, talvez o que eles comiam era sobras, bem semelhante a nós quando vivíamos debaixo da escravidão do pecado, vivendo de sobra, vivendo de restos. Então a libertação do povo do Egito traz muita analogia, muita semelhança à nossa libertação espiritual, à nossa libertação do domínio do pecado. E hoje eu quero meditar um pouco nisso. Eu quero que nós possamos entender um pouco no propósito pela qual o Senhor nos libertou. Quem é livre aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos compreender o propósito pela qual Deus nos libertou. Observa comigo, eu quero ler para você Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2. Êxodo capítulo 20 e os versos de número 1 e 2. Segundo livro da Bíblia, bem no início, logo depois do Gênesis, do começo, do início, vem o livro do Êxodo, da saída. Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2, e eu leio aqui. E diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aleluia. Êxodo 20, 1 e 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. O povo estava sofrendo com a escravidão, estavam sendo humilhados, castigados, usados e abusados pelo Egito, mas aprouve ao Senhor os libertar. O Senhor os libertou. Sabe, mas nós precisamos compreender. Será que nós entendemos qual foi o propósito principal disso? Será que nós compreendemos o porquê o Senhor libertou o seu povo? Será que hoje você compreende isso de maneira clara? Sabe, às vezes nós imaginamos que a libertação foi simplesmente para livrar da escravidão. Às vezes nós imaginamos que o propósito, o objetivo da libertação foi os inserir em uma terra deleitosa, em uma terra cheia de provisão.
Então, às vezes nós pensamos, Deus libertou para tirar da escravidão, Deus libertou para prosperá-los. Às vezes nós temos essa conotação. Mas eu quero ler com você o capítulo anterior de Êxodo, capítulo 19, verso 4, e aqui nós vamos encontrar o verdadeiro propósito pela qual Deus libertou o seu povo no Egito. Aqui nós vamos encontrar o verdadeiro propósito pela qual Deus te libertou, pela qual Deus nos libertou, aleluia. Êxodo capítulo 19 e verso 4, diz assim: vistes o que fiz, é Deus falando, olha, você viu o que eu fiz aos egípcios e como eu carreguei vocês, aleluia, sobre asas de águias. Olha Deus falando ao seu povo, você viu? Vocês têm visto como eu libertei vocês, como eu fiz o que eu fiz aos egípcios, e como eu carreguei vocês com asas como de águia, e ele diz, e eu vos trouxe a mim. Aqui Deus está revelando o propósito da libertação do povo. Aqui Deus está revelando o objetivo, o fundamento. Consegue entender? Às vezes a gente pensa, Deus me libertou para me tirar do mundo, Deus me libertou para me levar para o céu. Não, Deus nos libertou para nos aproximarmos dEle, para nos relacionarmos com Ele, para termos intimidade com Ele. Só que quando a gente não compreende, a gente não tem o discernimento, a gente fala, Deus me tirou do Egito, Deus quer me pôr em Canaã, e a gente não valoriza a presença. Entre o Egito e Canaã, a gente desdenha da presença. Ele está dizendo, você viu o que eu fiz aos egípcios, você viu como eu conduzi vocês, sabe por quê? Para trazer vocês próximos de mim, trazer para perto. Sabe, eu tenho uma notícia para você hoje. Quem gosta de notícia? Melhor, quem gosta de notícia boa, aleluia. O desejo de Deus por intimidade não mudou, Ele continua o mesmo, Ele não diminuiu, Ele não aumentou. Deus continua desejando nos ter perto dEle. Todos nós temos pessoas que nós gostamos de ter perto, não tem? Pessoas que a gente gosta de relacionar, pessoas que a gente admira e a gente quer sempre por perto. Aí olha só Deus dizendo assim, olha, tudo que eu fiz foi para trazer vocês para perto de mim. Eu acabei com os inimigos, eu carreguei vocês com asas como de águia, para trazê-los para perto de mim. Só que infelizmente o povo, os filhos de Israel, não compreenderam isso. Os filhos de Israel não entenderam aquilo que era mais importante, e eles perderam o fundamento, o propósito de vista. Sabe, às vezes nós vamos caminhando na igreja, nós vamos caminhando no evangelho, nós vamos caminhando na religião, e nós vamos perdendo o foco do que verdadeiramente importa. A gente vai perdendo o foco daquilo que é o propósito, que é o fundamento, que é aquilo que deveria permanecer em todo o tempo. Sabe, eles perderam o propósito principal, e o perigo é esse, porque quando eles perderam o propósito principal, que não era apenas sair do Egito, que também não era apenas adentrar em Canaã, mas era estar com Deus. Quando eles perdem esse foco, eles comprometem o relacionamento. Eles colocam em risco o relacionamento que Deus deseja, o relacionamento que Deus espera, o relacionamento que Deus investe para que nós tenhamos. Quem aqui sabe que Deus investiu para que nós tivéssemos relacionamento com Ele? Investiu tanto, investiu Jesus. Você já parou para observar que a Bíblia diz que quando Jesus diz, está consumado, tetelestai, aleluia. A minha Bíblia diz que o véu se rasgou. Que véu é esse? Lembra do tabernáculo? Tinha ali o Santo dos Santos, onde entrava apenas o sacerdote uma vez por ano. E ele tinha que entrar com muito cuidado, porque ali estava a Arca da Aliança, lugar da manifestação da presença de Deus.
Mas a minha Bíblia diz que quando Jesus entrega o Espírito ao Pai e diz, tetelestai, está consumado, a minha Bíblia diz que o véu se rasga, de cima a baixo, do céu para a terra. E talvez eu não sei se você entendeu isso, eu não sei se você compreende isso. Às vezes nós não compreendemos, por isso somos, me perdoa a palavra, medíocre no relacionamento com Deus. Porque se o véu se rasgasse de baixo para cima, estava mostrando assim, é alguém de baixo querendo entrar. Mas a minha Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. O que isso quer dizer? Que não era alguém de baixo abrindo para entrar, era alguém do alto abrindo para sair, para vir se relacionar conosco. Olha que investimento, irmão. Investe Jesus para rasgar o véu e agora dizer, eu venho morar em você. Eu quero estar perto, eu quero habitar, eu quero me relacionar. Sabe, nós precisamos compreender isso, porque senão, da mesma forma que os filhos de Israel fizeram, nós perdemos o foco e comprometemos o relacionamento. Será que hoje você sabe de fato, você entende, pensa, só você individualmente, qual é o propósito principal pela qual Deus te salvou? Se hoje você pudesse dar um palpite, o que você diria? Por que Deus, se hoje alguém perguntasse para você, tá bom, se me fala tanto desse Jesus, se me fala tanto desse Deus, se me fala tanto dessa Bíblia, então me diz, por que Jesus te salvou? Por que Deus te salvou? Você saberia dizer? Qual é o principal motivo? Qual é o principal fundamento pela qual Ele te salvou? E eu sei que talvez alguns de nós diríamos, Ele me salvou para me tirar do pecado, Ele me salvou para me tirar dos vícios, Ele me salvou para me tirar da enfermidade, sabe, Ele me salvou para me inserir na eternidade com Ele, Ele me salvou, para me dar um ministério, Ele me salvou para fazer de mim um missionário, sabe? Mas o que Deus esperava de nós é ouvir-nos dizer, Ele me salvou para eu estar próximo dEle, para eu me achegar a Ele, para eu me relacionar com Ele, para eu ser íntimo dEle. Sabe, o desejo de Deus sempre foi esse. O desejo principal de Deus, se nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar Deus querendo estar no meio do povo. O desejo de Deus, o fundamento principal sempre foi esse, de se relacionar, de nós nos relacionarmos com Ele. Quem é Deus? Deus é o Pai. Deus é o Pai que permitiu que nós nos tornássemos filhos. E que esses filhos, andando com Ele, na sua presença, o conhecesse a cada dia mais e mais. Sabe, às vezes é tão triste ouvir filhos dizendo que conhecem o Pai, mas continuam fazendo na sua vida aquilo que o Pai nunca quis para eles. Muitas vezes nós dizemos conhecer ao Pai, mas vivemos de uma forma que Ele nunca esperou que nós vivêssemos. Sabe, é aqui que nós começamos a ver um contraste entre a vida de Moisés e a vida dos filhos de Israel. É aqui que nós começamos a encontrar diferença, não em quem busca, porque ambos buscavam, mas a forma que busca. Não em quem tem fome, mas qual é a fome que tem. Não em quem procura, porque ambos procuravam, mas a forma que procuravam. E isso vai trazer para a gente muitas lições. Sabe, o primeiro que eu encontro aqui é aquele que busca Deus por quem Ele é. Sabe, para nós hoje observarmos qual é a fome, qual é o motivo pela qual eu busco Deus, por que eu procuro a Deus, eu vou precisar entender de que grupo eu faço parte hoje. Aqui, 2 grupos estão representados pela vida de Moisés e pela vida dos filhos de Israel. O primeiro é daquele que busca a Deus por quem Ele é. E o segundo é aqueles que buscam a Deus por aquilo que Ele faz. Pensa nisso hoje. Por que você tem buscado a Deus? Por que você tem procurado a Deus?
Qual tem sido a tua motivação para buscar ao Senhor? Qual tem sido a tua motivação para ir até Ele, para procurá-lo? E aqui eu vou dar algumas características para nós compreendermos, irmão. E sabe uma coisa que nós precisamos nesses dias pedir muito para Deus, é muito temor, irmão. Temor. Porque a presença de Deus não se manifesta na vida de quem não tem temor. Nós precisamos ter um temor santo por Deus. Lembra que a Bíblia diz, o temor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ter esse temor, na qual Deus vai revelar a sua presença para nós. Então, irmão, eu creio, e nós precisamos ter temor, o mesmo, acredite você, a gente tem temor para falar, mas em nome de Jesus, que essa seja uma igreja que tenha temor para ouvir. Sabe, quando nós falamos algo aqui, nós não queremos ser arrogantes, ou ser, não, eu sou tão pecador quanto, eu ouvi primeiro, eu apanhei mais, amém? Então por isso eu não vou ficar pedindo desculpa pelo que eu falo, porque se eu pedir desculpa, eu não tenho certeza de quem me mandou falar. Agora, quando eu mando falar, quando ele manda falar, é com ele, não é mais comigo. Você consegue entender isso? Às vezes nós queremos ficar chateados, né? Ou a gente pensa, entenda algo, Deus não fala com o ausente, irmão, Deus fala com o presente. Deus saberia quem estaria aqui. Se não é para você, amém, isso aí não é para mim, legal, mas para alguém é. Porque Deus não lança palavras ao vento, Deus não lança palavras à toa. Se Deus queimou no nosso coração, então nem que fosse só eu, mas alguém precisava ouvir, amém? Então comece a ter temor no ouvir, que nós possamos ter temor no falar, e você ter temor no ouvir. Nós temos liberdade, né? Que eu sei que você já é maduro para entender o que Deus está falando. Então aqui vai algumas características, né? A respeito desse grupo, desses grupos, para nós compreendermos. Olha comigo lá, Êxodo capítulo 4, e eu vou ler aqui Êxodo 4 e verso de número 31, livro do Êxodo capítulo 4 e verso 31, e diz assim, olha, e o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que ele havia visto a sua aflição, então curvaram-se a sua cabeça e o adoraram. Olha só, é um momento que Deus está manifestando a sua graça, manifestando o seu favor, e o texto está dizendo ali, olha, o povo creu. Quando creu? Quando o Senhor havia visitado os filhos de Israel, ou seja, houve uma manifestação. Deus visitou os filhos de Israel, Deus atentou para a aflição deles, para aquilo que eles estavam vivendo, e o que a Bíblia diz? Que naquele momento eles se prostram e adoram. Olha aqui uma característica daqueles que buscam a Deus somente por aquilo que Ele faz. Esses só conseguem obedecer e adorar quando algo bom acontece. Deus faz, Deus visita, Deus vem, Deus olha a aflição, Deus conhece o sofrimento, então eles se prostram e adoram. O que é que isso me mostra? Né? Que aqueles que buscam ao Senhor por aquilo que Ele faz, só conseguem adorar quando algo bom acontece, só conseguem obedecer quando vem algo acontecendo. Imagine o sentimento nessa reunião. Olha, Deus visitou a congregação, Deus está no meio do seu povo, Deus está vendo a aflição, irmão, houve alegria. Acho que nessa hora não precisou nem pedir para abraçar, o povo se abraçava. Acho que nessa hora não precisou nem pedir para sorrir, acho que eles sorriam naturalmente, tamanha era a alegria. Deus estava visitando, Deus estava vendo a aflição, e agora então eles se curvam e adoram. Só que essa alegria e essa obediência é apenas fruto daquilo que Deus estava fazendo. A obediência que nós dizemos professar a Deus, a adoração que nós dizemos ser a Deus, é fruto do quê? O que nos faz adorar verdadeiramente? O que nos faz obedecer verdadeiramente?
É fruto do quê? Aqui o fruto, a obediência, a alegria é fruto daquilo que Deus está fazendo. Pensa, medita um pouco nisso nessa noite. Você precisa de motivação para adorar. Você precisa de motivação para obedecer. Você precisa de uma gratificação para entregar um louvor e uma adoração a Deus. Você precisa de um benefício para obedecer. Êxodo capítulo 5, e verso 20 e 21, capítulo seguinte. E encontraram Moisés e Arão que estavam no caminho, quando vinham de Faraó, e disseram a ele: ó Senhor, olhe para vós e julgue, porquanto fizeste que o nosso cheiro fosse abominado aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, colocando-lhes nas mãos uma espada para matar. No verso 4, enquanto Deus visita, enquanto Deus olha para a aflição, eles adoram e obedecem. Mas depois disso, Moisés e Arão vão até Faraó, e Faraó diz: eu não libero o povo não vai ser livre. É nesse momento que, enquanto Moisés e Arão estão voltando, os líderes, o povo vai até ele. Qual povo? O mesmo povo que estava obedecendo e adorando. E agora vão para o quê? Agora vão para reclamar. Agora vão para indignados dizer: olha, o que é isso aqui? Olha, julgue por quanto fizeste que o nosso cheiro fosse abominado aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, colocando-lhe nas mãos uma espada para matar. Era como se dissessem: olha, que situação é essa? O que é que está acontecendo? Nós não somos merecedores de passar por isso. Aqui está a segunda característica, querido. Pessoas que buscam a Deus apenas por aquilo que Ele faz, tocam de maneira muito rápida a adoração pela murmuração. Muito rápido. Às vezes o culto nem acabou e já trocou a adoração que havia nos lábios pela murmuração. Mas a minha Bíblia diz que não pode uma árvore boa dar fruto ruim, assim como uma árvore ruim dá bons frutos. O que nós precisamos entender nessa noite, querido, que cristianismo não é lições de métodos externos para serem praticados. Cristianismo é uma mudança de coração. Cristianismo não vai vir na árvore ruim e falar: agora vamos pôr fruto bom porque ela se converteu. Não, agora mudou a raiz. E se a raiz mudou, a essência mudou. E se a essência, coração, nasceu de novo, agora os frutos mudaram. Mas quem busca a Deus apenas por aquilo que Ele faz, muda muito rápido da adoração para a murmuração. Sabe, trocam de maneira acelerada a adoração pela murmuração. Sabe por quê? Porque para eles o propósito principal era ser livre, era sair do Egito, era entrar em Canaã. Por que é que eles estão reclamando? Porque Faraó não os liberou, certo? Moisés e Arão vão até Faraó: Deus está mandando, não vou liberar ninguém. E aí agora eles param de adorar de se prostrar e adorar e começam a reclamar. Mas a minha pergunta é: Deus não estava mais ali? Pensa, a presença de Deus não estava mais ali? A presença de Deus não era mais real entre o povo? Não, estava. O que mudou? Momentaneamente eles não sairiam do Egito. Quando é que eles trocam a adoração pela murmuração? Quando Deus deixa de estar? Não, quando eles não recebem aquilo que eles gostariam de receber. Quando eles recebem um não, quando esperavam receber um sim. Quando o que acontece não é o que eles gostariam e desejavam e esperavam, né? Não, naquele momento não vai sair do Egito, naquele momento não vai entrar em Canaã, mas tem uma coisa melhor: tem a presença de Deus com eles. E nós, irmãos, sabe, é para nós pensarmos, sabe, eles estão nesse estágio, sabe, pessoas que buscam a Deus por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele é.
para essas pessoas nunca vai existir razão para contentamento. E também não vai haver motivo para gratidão. Isso é muito sério, irmãos. Coisa maravilhosa é você andar ao lado de quem é contente. Coisa prazerosa é você andar ao lado de quem tem o contentamento. Contentamento não significa ter tudo. Contentamento significa estar contente com aquilo que Deus deu. Às vezes a gente pensa, quando eu tiver eu vou ser contente. Não é, contentamento não é ter tudo. Contentamento é saber de quem veio o que eu tenho. Coisa maravilhosa é andar ao lado de alguém que está contente, alguém que está resolvido. Mas, irmão, coisa dura é caminhar com o descontente. Para o descontente nada está bom. Para o descontente nada presta. Para o descontente nada tem valor. Para o descontente nada vai funcionar. Para o descontente, ele não consegue ser grato. O descontente está sempre dizendo assim, eu merecia mais. O contente está dizendo, eu nem merecia. Olha, isso aí, eu nem merecia, Senhor. O descontente está sempre dizendo, mas eu merecia mais. Agora, o contentamento gera um senso de gratidão. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10. Êxodo 14 e verso de número 10. E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel se levantaram aos seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, porque não havia sepulcros no Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Para que agiste assim conosco, para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos sozinhos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha que coisa forte, irmãos. O povo é escravo no Egito. Deus, pela sua bondade, pela sua graça, apesar de o povo ser obstinado, decide libertar aquele povo. Deus vai agir, vai intervir em favor daquele povo. Depois de muitas intervenções de Moisés e Arão, direcionados por Deus diante de Faraó, chega um momento, você lembra das pragas, ele não consegue mais resistir e o povo vai sair. E o povo sai, começa a caminhar, e agora o povo já não está mais no Egito. Agora o povo está caminhando rumo à terra prometida, sendo conduzido por Deus. Pensa comigo, saíram da escravidão, saíram do Egito, saíram do domínio de Faraó, aleluia, irmão, saiu do mundo, saiu do domínio do pecado. O que nos impede de adorar? O que nos impede de glorificar? Deus conduz. Hoje o Espírito Santo nos conduz, hoje o Espírito Santo nos guia. É só motivo para celebrar, é só motivo para adorar, é só motivo para agradecer. E de repente esse povo chega diante do Mar Vermelho. O faraó está vindo, está perseguindo, está vindo atrás, está havendo ali a perseguição. Começa o verso 10 dizendo, e quando Faraó se aproximou. Olha só, quando a perseguição se aproxima, sabe o que os filhos de Israel fazem? Eles dizem assim, por que é que nos tirou do Egito? Não tinha sepultura suficiente lá para morrermos? Por que é que nos trouxe para morrer no deserto? Quem busca a Deus por aquilo que Ele faz, esquece daquilo que Ele promete. Quem busca a Deus por aquilo que Ele faz, esquece aquilo que Ele falou. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro quando Deus manda Moisés e Arão a Faraó e diz, manda ele liberar o meu povo, porque o meu povo vai fazer uma festa para mim no deserto. O meu povo vai celebrar no deserto. Aí nós dá glória a Deus e aleluia no culto,
Mas quando a perseguição vem, a gente fala, preferia ser escravo dos egípcios. Deus fala, vai celebrar uma festa. Eles estão dizendo, porque nos trouxe para morrer no deserto. Você só pensa que vai morrer no deserto quando esquece o que Deus falou primeiro. E Deus falou, vou levar meu povo para celebrar uma festa no deserto. Eu não sei se você entendeu ali o que eles estão dizendo, mas no final ele diz assim, pois melhor seria servir aos egípcios. Porque é na hora da pressão que a gente revela a fé que a gente carrega. É na hora da dificuldade, é na hora que você olha para trás e na frente tem o mar e atrás vem vindo o Faraó, não tem para onde correr, não tem para onde ir, e Faraó e os seus cavaleiros, seus carros estão se aproximando. O que é isso? Pressão. A pressão exterior revela o que carregamos no coração, a pressão exterior revela o que carregamos no nosso interior. Quando a pressão vai se aproximando, eles dizem assim, eu preferia continuar servindo no Egito. Eu preferia continuar sendo escravo no Egito. Irmão, pensa nisso. Será que às vezes quando a pressão na nossa vida vem, você não fala isso? Olha, eu preferia ter continuado no mundo. Eu preferia ter continuado sendo escravo no mundo, apanhando, sendo humilhado, sendo envergonhado. Eu prefiro ser tratado pelo meu Deus no deserto do que sofrer na mão do Faraó no mundo. Eu prefiro o aperfeiçoamento de Deus no deserto do que o sofrimento e a humilhação da escravidão no mundo. Sabe, a gente precisa pensar isso, porque o texto ali começa me dizendo assim, olha, e o povo sentiu medo, e o que eles fizeram? Eles clamaram a Deus, eles clamaram ao Senhor. Irmão, mas isso é clamor? Isso é clamor? Dizer assim, olha, eu preferia estar no Egito, eu preferia ser escravo dos egípcios. Isso é clamor? Não, isso para mim é murmuração. Mas olha como é perigoso quando a gente anda com Deus só por aquilo que Ele faz. A gente esquece o que Ele falou, a gente esquece o que Ele quer, a gente esquece para onde Ele vai nos levar e por que Ele vai nos levar. E quando a gente esquece, aleluia, olha como a gente compromete. A gente está dizendo, não, eu estou sendo espiritual, estou clamando. E talvez nós ouviríamos Deus dizer, não, você está reclamando. Não chame de clamor reclamação. Não chame de clamar, o reclamar, o murmurar. Sabe, Deus Todo-Poderoso liberta, tira o povo do Egito. O povo está diante do mar, não tem problema, Moisés. Ô Senhor, e agora o que fazemos? Moisés, por que está falando comigo? Moisés, diga ao povo que marche. Você conhece a história, o mar se abre, o povo passa a salvo, a seco, e o mesmo mar que protege, o mesmo mar que dá acesso à promessa de Deus, é aquele que consome os inimigos do povo de Deus, porque quando o Faraó e os cavaleiros vão passar, eles são engolidos pelas mesmas águas. A palavra de Deus é água. A mesma água que protege os filhos, aniquila os inimigos. A mesma água que alimenta os filhos, a mesma água que alimenta o povo de Deus, é a água que vai fazer os inimigos afundarem. Em nome de Jesus eu quero declarar o medo, a incredulidade, a frieza, a apatia espiritual sendo afogados na água da palavra de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Sendo afogados, sendo submersos. Sabe, Deus liberta, Deus tira do Egito, abre o mar vermelho, mas quando a perseguição vem, olha a reação deles, estão reclamando, estão murmurando. Êxodo 16:8, e Moisés disse, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, pois o Senhor ouve as vossas murmurações. Irmão, você já pensou o quanto isso é sério? Nós temos às vezes uma mentalidade tão religiosa que a gente acha que Deus só ouve a oração. Eu sou crente,
Deus só ouve a minha oração, sou 30 anos crente, então Deus só ouve. Não, a minha Bíblia diz que Deus ouve a nossa murmuração. Deus ouve a nossa reclamação. E sabe o que é sério da reclamação e da murmuração? Continua o texto, Êxodo 16:8. Pois o Senhor ouve as vossas murmurações, que murmurais contra Ele. E quem somos nós? Vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Está entendendo porque eu falei de temor aqui? Temor no ambiente, temor na comunhão, temor pela palavra, porque às vezes a gente está murmurando, achando que está murmurando contra uma pessoa, e Deus está dizendo, você está murmurando contra mim. Quando você diz, não gostei do que fizeram, sabe o que você está dizendo? Senhor, o Senhor está em cima dormindo, que o Senhor não viu? Senhor, o Senhor falhou. Senhor, o Senhor errou. Você não está reclamando contra uma pessoa, você não está reclamando contra uma instituição, você está murmurando contra o próprio Deus. Olha, eles estão reclamando a Moisés e Arão, os líderes, mas o que eles estão dizendo, olha, Deus está ouvindo a sua murmuração, Deus está ouvindo a sua reclamação. E quem somos nós? Da mesma forma digo eu, quem somos nós? E ele está dizendo, olha, a vossa reclamação, a vossa, irmão, pensa nisso. Você já pensou, não sei se você já tinha pensado até aqui, mas a partir daqui pense, Deus ouve as nossas murmurações. Sabe, eu fico pensando muito nisso num relacionamento aqui, marido e mulher, e quem é casado sabe disso. Passar um dia inteiro sem perceber, sem notar, sem elogiar, sem dar uma palavra de carinho, dar uma palavra, tem dia que nós acordamos 6 horas da manhã já trocando elogio. Mas tem dia que o tempo amanhece nublado. Mas quando está tudo bem, a gente vai investindo. Mas imagina comigo, eu não olhar para ela, eu reclamar de tudo que ela faz, eu não estar contente com ela, não querer ficar perto dela, me afastar dela, o dia inteiro. E aí quando chega a noite, na hora de ir dormir, eu estou lá, oi meu amor, te amo, com segundas intenções. Será que não é bem assim que a gente faz com Deus? Murmura o dia inteiro, reclama o dia inteiro, não está feliz com nada, não se aproxima, não ora, não agradece, não glorifica, mas aí quando chega na hora do prazer, oh glória a Deus, eu te amo. Sabe, intimidade não se forja, intimidade se constrói. Intimidade não vai começar ali na noite, a intimidade começou às 6 horas da manhã, quando o dia amanheceu. A intimidade não começou aqui às 7h30. A intimidade começou quando você abriu os olhos nessa manhã. Só que às vezes a gente nem, não tive tempo para falar, não tive tempo para manifestar. Sabe, o desejo desse povo aqui, o desejo deles, por qualquer coisa que os beneficiasse, substituía a vontade e o desejo de fazer e viver a vontade de Deus. Eles estão tão em busca de benefícios, que aquilo é para eles mais importante do que a presença. Sabe, nós estamos falando aqui de sermos famintos pela presença, de resgatarmos o valor da presença de Deus. Mas a questão é essa: qual lugar essa presença ocupa na tua vida? Porque quando algo não sai da forma que eles queriam, ou seja, eles não são beneficiados, essa presença não faz diferença. A adoração não era fruto da presença, entende? Às vezes nós dizemos, nossa, hoje eu adorei muito, porque por causa da presença. Aí às vezes a gente ganhou algo, alguém falou algo que a gente gostava, o pastor deu uma oportunidade, algo aconteceu, aí hoje eu estou adorando. Mas e amanhã, quando nada acontece, quando todo mundo te contraria, quando muitos até te caluniam, quando muitos pisam no seu calo, quando as portas, como é lindo a gente cantar, a porta fechada é você, é lindo cantar, mas e na hora que batem a porta na sua cara, a porta do emprego, a porta da oportunidade, a porta do ministério, a porta se fecha, o que é que nós fazemos?
Será que esse é o dia que nós dizemos, não, hoje eu vou glorificar ainda mais, porque a porta se fechou, mas a presença permanece. Eu prefiro ficar do lado de fora da porta do que perder a presença do lado de dentro. Mas isso não acontece, acontece. Apocalipse 3 e verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. A gente gosta de usar esse versículo para os que não são crentes, para trazê-los à conversão, e grande engano é, porque ali Jesus não está falando com o mundo, Jesus está falando com a igreja. Ei, igreja, vocês estavam tão ocupados com as portas abertas, que vocês me deixaram do lado de fora da porta, vocês esqueceram da minha presença, estava tudo tão bom do lado de dentro, que vocês não perceberam que eu estava do lado de fora, que a presença já não era mais real, que a presença já não habitava mais no mesmo ambiente. Sabe, eles estão vivendo dessa forma. Eu não sei se você conseguiu entender o padrão aqui dos filhos de Israel. Você conseguiu entender que qual é o padrão deles? Eles estão felizes e agradecidos sempre que o Senhor faz aquilo que eles querem, quando eles querem. Mas eles logo se entristecem quando Deus não faz o que querem, quando querem. Aqui eles estão estabelecendo um padrão em nós hoje. A nossa alegria, a nossa adoração, a nossa fidelidade, o nosso amor por Deus é fruto do quê? Será que, não, pastor, eu adoro pelo aquilo que Ele é. Cantar é fácil, quero ver viver. Quando Ele não faz o que você queria, e pior, quando Ele faz exatamente ao contrário daquilo que você queria, vai lá e avisa a Faraó que é para ele libertar. Ó, estamos aqui, Deus mandou libertar, mas eu não liberto. Olha aí Deus, quando acontece ao contrário, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa reação diante das pressões da vida? Sabe, a motivação deles aqui era evidenciada pelas suas atitudes, pelas suas palavras que saíam, pelas palavras que saíam da sua boca nos momentos de pressão. É tão fácil a gente dizer que é crente no culto, irmão. É tão fácil a gente dizer que adora aqui. É tão fácil a gente dizer que a gente tem fome aqui nesse ambiente. Mas naquele momento que a pressão vem, que a luta vem, que a dificuldade vem, que aquilo que nós não queríamos que acontecesse, acontece. Eu não sei se você crê que Deus é soberano? Pensa nisso. Porque se Deus é soberano, nada acontece sem que Ele permita. Só que quando algo acontece que você reclama, você está dizendo, você pode ter permitido, mas eu não aceito. O Senhor pode ter permitido, mas o controle de qualidade não vai avaliar. E isso tem um princípio satânico. Lembra, eu já li aqui, Ezequiel fala lá, o Lúcifer estava lá, era a chancela de Deus. Até que um dia ele falou, uau, eu sou tão bom, né? Às vezes nós estamos dizendo isso, não, mas eu não aceito isso. Irmãos, quem somos nós? Quem somos nós para não aceitar aquilo que Deus aceitou? Quem somos nós para questionar aquilo que Deus não questionou? Sabe, quando nós questionamos, nós não estamos colocando em dúvida a habilidade do homem, nós estamos colocando em xeque a soberania de Deus. Nós estamos dizendo, olha Deus, eu não concordo, eu não aceito. Sabe, a principal motivação deles aqui é revelada no momento da pressão, no momento da perseguição. Irmão, quer ver quem é crente de verdade? O que nós vemos na Bíblia, irmão? Os crentes revelando que são crentes, na reunião, aleluia, no churrasco. Não, era na perseguição, era na provação, era ali na luta, era sendo perseguido, era estando correndo o risco de morte. Hoje, irmão, se você falar uma palavra que o irmão já não gosta, pronto.
a pressão já mexe. Sabe como nós vamos manifestar que grupo nós somos? Olha só o ciclo deles, o desejo deles era mais importante do que a presença de Deus, sabe? E hoje não é diferente, irmãos. Quantos lugares que estão mais preocupados em realizar os seus desejos, ainda que Deus não esteja presente, ainda que Deus não tem, mas eu acho que Deus não está indo, mas não tem problema, o que eu quero está acontecendo. Eu estou entrando em Canaã, eu estou saindo do Egito, mas não está se relacionando com Deus, não está vivendo com Deus, não está tendo uma intimidade, não tem problema, mas na terra que eu estou tem leite e mel, mas não tem Deus, mas não tem a presença, sabe? Aqui nós começamos a ver isso na vida deles, que não é diferente nos dias de hoje. Sabe, esse ciclo vai se repetindo, Deus sendo bom, Deus sendo fiel, Deus, você viu ali o momento que Moisés estava falando, Deus estava dando alimento, irmão, Deus estava provendo, mas o que Deus deu, foi a partir da murmuração, o que Deus tinha não era aquilo. Você viu ali falando, vai dar pão e carne, porque vocês murmuraram, irmão, quando alguém murmura, você dá o que é bom, você fala, eu vou te dar o melhor, só porque você murmurou, abençoado, vou te dar aí o maná, vou mandar, os corvos levar aí o alimento. Então esse ciclo vai se repetindo até o momento que Deus se farta, que Deus chega e diz, não dá mais. Êxodo capítulo 33 e verso 1. Então observe, o grupo de pessoas que busca Deus por aquilo que Deus faz, que o que mais valoriza é aquilo que Deus faz. É um grupo que só consegue adorar e obedecer quando coisas boas acontecem em sua vida. É o grupo que só consegue se alegrar e celebrar quando acontece na sua vida aquilo que eles querem, quando querem. O grupo de pessoas que busca Deus simplesmente por aquilo que Ele faz, é o grupo que rapidamente troca a adoração pela murmuração, tem muita facilidade, sabe, irmão, e eu preciso dizer para você, para quem nasceu de novo, a configuração mudou, a configuração antiga já não casa mais com a nova, a configuração antiga já não faz mais sentido com a nova. O grupo de pessoas que busca a Deus mais por aquilo que Ele faz, é aquele grupo que não consegue ter contentamento, e por não ter contentamento, não consegue ter senso de gratidão. E aqui nós começamos a observar o momento que Deus diz, chega, não dá mais. Verso 1 e 3 de Êxodo 33, e disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei, e enviarei um anjo diante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. Lembra que eu disse? Entendimento, compreensão da presença de Deus é resultado do temor a Deus. Olha o que Deus está dizendo. Deus chama Moisés e fala, Moisés, pega esse povo e vaza com eles daqui. Vocês vão subir para a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Vão subir, vão entrar nessa terra. Vocês vão, e um anjo vai guiar vocês. Só que tem um detalhe, a minha presença não vos acompanhará. A minha presença não estará no vosso meio. Ah, Deus, eu quero o ministério. E talvez Ele te diz, eu te dou o ministério, mas a minha presença não vai estar nele. Eu te dou o chamado, mas a minha presença não vai estar nele. Ah, Senhor, eu quero essa profissão, eu te dou, mas a minha presença não vai estar nela. Isso é tão forte, que o que é que Ele diz? Sabe por que a minha presença não vai? Porque vocês são obstinados. Que palavra bonita, né? Obstinado, teimoso.
Porque vocês são teimosos, a minha presença não compactua com a atitude de vocês. Oh meu Deus, está entendendo? Não dá para Deus andar junto com uma atitude teimosa, de obstinação, de teimosia. Não é ser perseverante, tá, irmão? É ser teimoso. Ser perseverante é qualidade, ser teimoso é defeito. Está teimando, está dando errado e continua teimando, não muda. Deus ali, e Deus está dizendo: a minha presença não anda com você de qualquer jeito. Ela não vai acompanhar. E sabe o que é isso? Graça. Pastor, Deus dizendo que não vai, e a graça porque Ele está dizendo: se eu for, eu consumo vocês. Se eu andar no meio de vocês, vocês morrem. Então eu prefiro que vocês vão. Está entendendo? Por que nós ainda estamos aqui? Porque o Senhor não muda. E porque Ele não muda, nós não fomos consumidos. Ele está dizendo: olha, vão, mas eu não vou, porque se a minha presença estiver no meio de vocês, vocês não suportam. Com essa falta de temor, essa é a palavra, com essa falta de temor, vocês não aceitam a minha presença, vocês não conseguem caminhar com a minha presença. Está entendendo como presença e comportamento tem tudo a ver? Não dá para atrair a presença com qualquer comportamento, e não dá para andar com qualquer comportamento depois que atraiu. A presença de Deus está na minha vida, então o meu comportamento, lembra que eu disse? Não é acerca de colocar frutos em você, mas é fazer de você uma nova árvore frutífera. Não é fruto que a gente põe artificial em árvore é de Natal, e é só para enfeitar. Deus quer fazer de você árvore frutífera, e aí Ele muda o coração. Você entendeu? Deus não quer que você cante, Ele quer que você seja um adorador. Deus não quer que você dê, Ele quer que você seja generoso. Está entendendo? Não é acerca do que eu faço, é acerca do que eu sou. Lembra daquela historinha que pode parecer bobinha, mas não é? Um dia estava na beira da lagoa, o escorpião e o sapo. E o sapo ia cruzar a lagoa, e o escorpião precisava de uma carona. E o escorpião disse: ô sapo, dá uma força aí, me leva nas suas costas até a margem do outro lado. E o sapo, muito esperto, disse: ô meu amigo escorpião, você acha que eu sou bobo? Você é escorpião, se você subir nas minhas costas, você vai me ferroar, e quando você me ferroar, nós vamos morrer. E o escorpião disse: jamais, me ajude a chegar do outro lado do lago, e eu não vou te ferroar. E o sapo disse: tá bem, vamos lá, monta aí. Estão indo. De repente, no meio do lago, o sapo começa a sentir as perninhas adormecer, a outra perninha adormecer, o corpinho adormecer, e ele diz assim: ô escorpião, eu não acredito, você me ferrou, velho. E o escorpião vai dizer: me perdoe, eu não me contive, é a minha natureza, eu sou um escorpião. E aqui a história termina, mas deixa eu dar uma continuidade para ela. O que importa é quem está no beira da lagoa, olhando para o sapo e dizendo: mas sapo, você também é trouxa, foi dar carona logo para o escorpião, com a natureza que ele tem. E sabe o que o sapo diz? O sapo diz: pois é, da mesma forma que ele não perde a natureza dele, eu também não perco a minha. Não é por causa da natureza ruim dele que eu deixo de ter a minha boa natureza. Tem a ver com o coração. Às vezes as pessoas ficam: por que fica me cobrando tanta coisa? Só para você olhar para o seu coração. A gente não está falando só para você muda isso aqui fora, uma hora você vai dizer: por que eu não faço isso aqui automaticamente? Porque ainda o meu coração não está alinhado. Por que fica falando para fazer? Deus não quer que você faça, Deus quer que você seja. Porque quando você for fazer é natural. Por que fala para abraçar, para adorar, para louvar? Não é isso, a gente não quer o resultado, a gente quer que você entenda que tem algo errado com a essência, com a natureza. Hoje o escorpião vai morrer em nome de Jesus, porque a palavra de Deus me diz, Jesus me diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e dou autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões, e se comer alguma coisa danosa, nada vos causará dano. É Jesus estabelecendo essa autoridade sobre a igreja, autoridade para pisar na serpente, autoridade para pisar no escorpião. Sabe, a natureza mudar, é acerca de uma natureza transformada.
Você está entendendo porque tantas vezes é apontado as coisas do lado de fora, as ações do lado de fora, porque as ações do lado de fora apontam para uma natureza do lado de dentro. Quem aqui já precisou parar na frente de um aquário e ficar falando assim para o peixinho: nada, nada peixinho, vai, nada, nada, nada. Já precisou? Por quê? Porque a natureza do peixe é estar dentro do aquário, nadando. Mas tenta fazer um gato nadar. Tenta fazer um porco nadar. Tem a ver com a natureza, não tem a ver com práticas. Não tem a ver com ensinar alguém a fazer algo. Tem a ver com entender quem somos em Deus. A natureza, a nova natureza que agora temos em Deus. E Ele está dizendo agora para Moisés: olha Moisés, diz aí para o povo, pega esse povo, eu vou tirar eles daí. E eu vou cumprir a minha promessa, e vou levar a eles uma terra deleitosa, que emana leite e mel, uma terra cheia de provisão. Eu vou tirar vocês daí. Irmão, pensa comigo, da onde Deus os tiraria? Deus iria os tirar do deserto. Dá uma glória a Deus, irmão. É tirar do deserto, irmão. Não faz cara de quem não está entendendo. Deus os tiraria do deserto. Deus os tiraria do desconforto. Deus os tiraria do sofrimento. Deus os tiraria da escassez. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou tirar vocês de um lugar onde não há abundância. Pelo contrário, o que há é necessidade. Mas necessidade que é suprida todos os dias de uma maneira sobrenatural. Mas Ele está dizendo: eu vou tirar. Eu prefiro, irmão, estar num lugar de necessidade, onde Deus é provedor, onde é Deus que cada dia manda o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Ele está dizendo: eu vou tirar vocês desse lugar que não tem abundância, apenas necessidades diárias a serem supridas. Olha o que Deus está dizendo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar vocês do lugar que vocês vivem reclamando. Eu vou tirar vocês do lugar que vocês vivem murmurando. Pensa nisso, quão sério isso é. E mais, né, Ele não apenas vai tirar, que Ele está dizendo: eu tiro do lugar da murmuração e coloco no lugar da ambição. No lugar que você ambiciona estar. Não, eu não merecia estar aqui, eu merecia estar. Deus está dizendo: eu te tiro desse lugar e te coloco lá. Eu te tiro da terra da escassez, da falta de abundância, da necessidade precisando todo dia ser suprida, e te coloco na terra da abundância, te coloco na terra da provisão, te coloco na terra das oportunidades. Aleluia, olha só. E Ele diz mais: eu ainda expulso os teus inimigos de lá. Eu acabo com os teus inimigos. Sabe, é mais ou menos como se Ele falasse hoje assim: olha, eu acabo com as tuas dívidas, eu acabo com as tuas dores, eu acabo com os teus sofrimentos, eu acabo com as tuas lutas. Só que tem um detalhe. Ele diz: mas eu não irei com vocês, eu não estarei no meio de vocês, eu não habitarei com vocês. E aí nós chegamos no verso 15 do capítulo 33. E aqui a resposta de Moisés, resposta linda, maravilhosa. E glória a Deus que Deus vai falar com Moisés. Glória a Ele que Ele foi falar com Moisés. Porque quando Ele diz: olha Moisés, eu vou, tudo que esse povo quer, eu vou dar. Tudo que eles estão reclamando, eu vou tirar. Eu vou realizar o desejo deles. Só que só tem um detalhe: eu não vou. E Moisés dá a resposta: Senhor, se a Tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Sabe o que Moisés está dizendo? Senhor, se a Tua presença não estiver conosco, se a Tua presença não nos acompanhar, não tire a dor, não tire o sofrimento, não nos leve para o lugar de provisão, não gere a realização do meu sonho. Sabe, humanamente não havia nada naquele lugar para eles desejarem continuar a estar ali.
Humanamente, aquele lugar era lugar de sofrimento, de escassez, de limitação, de dores, de prantos. Mas sabe o que Moisés está dizendo? O que eu e você precisávamos dizer: eu prefiro estar com a sua presença em um lugar detestável e desconfortável do que estar em uma terra de abundância e conforto sem o Senhor. É isso que Moisés está dizendo. Não, Senhor, eu prefiro continuar passando por tudo isso, mas eu não abro mão da sua presença. Mas e o povo? O que é que o povo valorizava? Está entendendo? Aqui agora nós encontramos alguém que não anda com Deus por aquilo que Ele dá, porque Deus está dizendo: eu dou tudo. O Moisés nem fez o projeto de vida. Deus chega e fala: eu realizo. Que Deus não realiza projeto de vida, Deus cumpre promessa. Deus não realiza projeto de vida de homem, Deus cumpre promessa que Ele fez. A minha Bíblia não diz que Deus não é homem para que minta e esqueça dos projetos do homem. Ele não é homem para que minta e cumpra as suas promessas na vida daqueles que creem. Olha o que Ele está dizendo: eu dou tudo o que você quiser. Eu realizo, eu dou. E o que vocês querem? É isso? Sabe o que o povo mais valorizava? A libertação da escravidão, o suprimento de todas as necessidades de maneira abundante, possuir uma terra poderosa, deleitosa, realizar as suas vontades. Mas qual era o maior anseio de Moisés? A presença de Deus. Senhor, tudo isso aí que o Senhor me ofereceu não vale mais para mim do que a tua presença. Isso é lindo, mas hoje talvez os cristãos deste século estão abrindo mão da presença por coisas tão ínfimas, por coisas tão pequeninas, por propostas tão desdenhosas. Mas Moisés está dizendo: nada vale mais para mim do que a tua presença. Sabe, perceba que Moisés desejava mais ao Senhor do que as bênçãos que o Senhor queria dar. Moisés desejava mais o Senhor das bênçãos do que as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque ele valorizava mais a intimidade com Deus. Ele valorizava a intimidade com Deus acima de todas as coisas, acima de todos os tesouros que a terra podia dar. Sabe, por causa disso, não ter as outras coisas não o entristeciam. Ele teve a oportunidade de ter tudo. Não é alguém que não teve a oportunidade de ter, é alguém que teve, mas que vai dizer: não, eu não quero, eu não troco, eu não abro mão da tua presença. Sabe, às vezes a gente fala: não, eu estou feliz com Deus, porque nunca teve a oportunidade de trocar. Porque talvez, será que se fizesse uma, olha, eu te dou tudo que você quer, te coloco na terra que você quer. Sabe, por causa disso, não ter as outras coisas não o entristeciam. Quem aqui ama a presença de Deus? Para quem aqui a presença de Deus é valiosa? E deixa eu te escutar, para quem aqui a presença de Deus é a coisa mais valiosa desse mundo? Então, se a presença dele é mais valiosa, não ter as outras coisas não te entristecem. Não ter as outras coisas não vão te desanimar. Ah, talvez eu não tenho isso, isso era valioso, mas a presença é mais valiosa. A presença é mais, com a presença, por que Paulo vai dizer: eu aprendi a viver bem de toda e qualquer maneira? Eu aprendi o que é estar bem alimentado e o que é passar fome, o que ter tudo e não ter nada. Por quê? Porque eu aprendi que existe uma presença que me fortalece. Eu aprendi que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Essa presença nos fortalece a suportar o não ter, o não ganhar, o não conquistar, o não realizar. E vou dizer mais: essa presença nos capacita até mesmo a perder, a abrir mão, a deixar ir, porque a presença é o que mais importa. Moisés, ao contrário do grupo, não buscava Deus por aquilo que ele faz. Moisés buscava Deus por aquilo que ele é.
Moisés buscava a Deus pela presença. E hoje nós buscamos a Deus pelo quê? Hoje você aqui nessa noite, 31 de janeiro do mês que parecia que não ia acabar, nem vamos falar nada, porque vai que vem o 32 amanhã, mas hoje, 31 de janeiro de 2024, você busca Deus pelo quê? Fica de pé, por favor. O que hoje alimenta a sua busca? O que hoje alimenta a sua procura por Deus? Eu quero ler Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26. As coisas podem mudar, mas Deus não muda. As situações podem mudar, mas Deus não muda. As coisas podem vir e ir, mas Deus permanece. E se a nossa alegria e a nossa confiança está nele, nós permanecemos. Hebreus capítulo 11, verso 24 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Olha que lindo. Quando cresce, né, Moisés tem ali a oportunidade de escolher continuar vivendo como filho da filha de Faraó. Tem essa oportunidade. Mas o que é que ele faz? Ele faz uma escolha. E qual é a escolha? Continuar sendo afligido. Com quem? Com o povo de Deus. Eu escolho continuar sendo afligido, passando por... Irmão, quantas vezes você já não quis botar o dedinho em riste na cara de Deus e dizer: eu não aceito passar por isso. E Moisés escolhe passar por isso, porque ele está dizendo: o que está por vir, o galardão, a recompensa que está por vir é muito maior. Aqueles que vivem pelo que Deus faz estão olhando para o agora. Os que vivem por aquilo que Deus é, estão com os olhos na eternidade. Não, eu já sou crente. Tem gente que conta até os dias, 16 anos, 42 dias, 35 semanas, 12 horas e 36 minutos. Eu merecia mais. Moisés está dizendo: eu podia continuar sendo criado como filho da filha do rei aí, do Faraó, mas eu prefiro andar com um povo que aprendeu a ser afligido. Eu prefiro abrir mão da alegria temporária e passageira do pecado por algo maior, por uma recompensa maior. Moisés buscava outra recompensa. Seu galardão, sua recompensa não era na terra prometida. Porque às vezes a gente pensa isso, né? Não, mas Moisés estava com o olho na terra prometida. Não, Moisés estava com o olho em Deus. Já pensou em Davi? Davi nunca teve com o olho no trono. Davi só chega no trono porque o olho dele não está no trono. O coração dele está em Deus. Porque Deus só pode pôr no trono quem o coração está nele. Quando a gente põe o coração no trono, Deus fala: e esse não vai poder ocupar o trono. Mas se o coração estiver em mim, esse está habilitado para o caminho do trono. Então Moisés não estava buscando a recompensa na terra prometida, estava buscando a recompensa em Deus. E agora a última leitura, e eu oro. Deuteronômio 34. Aleluia. O Senhor é lindo. A presença de Deus é maravilhosa, majestosa. Santo, 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 santo. Deuteronômio 34 e verso 1. E Moisés subiu das planícies de Moabe até o monte de Nebo, até o topo de Pisga, que está diante de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, toda Naftali e a terra de Efraim,
e Manassés e toda a terra de Judá, até o mais extremo mar, e o sul, e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Olha que lindo. Moisés sobe, está subindo, e o povo que busca a Deus por aquilo que ele faz, gosta de subir. E Moisés não busca a Deus por aquilo que ele faz, Moisés busca a Deus por aquilo que ele é. E quem busca a Deus por aquilo que ele é, está preparado para aquilo que ele quer, está disponível para aquilo que ele quer. Moisés sobe, quando chega no alto do monte, Deus fala assim: Moisés, contempla a terra. Que terra, Senhor? A terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra que eu prometi aos teus antepassados, a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Olha para essa terra, observa essa terra, e ele vai dando as dimensões, olha daqui para lá, e Moisés olha, e Moisés vai contemplando a terra. E depois de contemplar, verso 4, e o Senhor disse a ele: essa é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua semente. Fiz com que a viste com os teus olhos. O que é que Deus está dizendo? Eu sou o Deus fiel, que cumpre aquilo que promete. Está vendo a terra que eu prometi? Está aí. Está vendo a recompensa? Está aí. Mas e agora? Vírgula. Mas você não pisará nela, você não vai entrar nela. E aí nós já vamos ser julgador categórico e dizer: Moisés não pisou porque ele bateu na rocha. Eu prefiro pensar que Moisés não pisou porque ele buscava uma recompensa maior. O galardão de Moisés não tinha a ver com uma terra. O galardão de Moisés não tinha a ver com leite e mel, com provisão, com prosperar, com viver uma vida bem abastada. Olha o galardão de Moisés, aleluia, verso 5, assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Não morreu por vontade do diabo, morreu conforme a palavra de Deus. E aí olha que lindo, verso 6, e ele o sepultou em um vale, na terra. Ele quem, gente? Meu Deus. Xeremane, cantereço. Já viu em velório? Enterro, cortejo fúnebre, escolhe os mais queridos para carregar o caixão. Não é assim? Naquele momento que é difícil, de dor, aquele momento que fica cinza, que a vista escurece, o caixão vai se fechar e precisa ser carregado até o sepulcro. Quem são os escolhidos? Não, pega qualquer um para carregar. Não, escolhe os mais íntimos, escolhe os de mais de perto. Verso 6, verso 5, eu repito para você entender, eu te ajudo, vamos lá. Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e ele o sepultou em um vale, na terra de Moabe. E aí você ainda fica com dúvida, quem? Não, devia ser algum servo, devia ser alguém ajudando. Olha lá, diante de Bet-peor, mas nenhum homem sabe da sua sepultura até hoje. A Bíblia diz que o diabo contende com um anjo. Cadê o corpo de Moisés? Recebeu um galardão maior, está na presença. Não é acerca de uma terra prometida, é acerca de uma presença, é acerca de uma presença que é maior do que toda. Mas já pensou